A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está no canal Boas Notícias e nós estamos com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2025, com o tema principal, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é João, certo? Não João Batista, o João chamado de João Evangelista. Muito bem. A lição de hoje é a lição de número 7, para 18 de maio de 2025, e o assunto, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo está aqui em João 11:25, que nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. A verdade prática diz, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 11, versículos 14, 15, 17 a 21 e depois 23 ao 27. E nos diz assim o texto bíblico. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias, marque aí. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, menos de 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém. Bom, na lição desta semana podemos situar o episódio de João 11, sublinhando o milagre da ressurreição de Lázaro como uma prova do poder de Jesus sobre a morte e a validação da sua identidade divina como a ressurreição e a vida. Jesus detém poder sobre a morte e oferece vida eterna e convidando-nos assim a fortalecer a nossa fé nele. A lição de hoje vem falar exatamente sobre essa perspectiva futura da ressurreição através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? A palavra-chave desta lição é vida, vida. E a introdução diz-nos assim, o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, essa doutrina está aí permeada e é realmente uma bendita esperança do crente, a ressurreição, principalmente para aqueles que já morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento, quando se dará esse momento muito importante. Muito bem, a nossa lição está subdividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico, o propósito de Jesus. O segundo, o encontro de Marta com Jesus. E o terceiro, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Bom, uma perguntinha aqui para a gente iniciar. O que você prefere? Você prefere a eternidade
ou você prefere a imortalidade? Pense aí por um momentozinho. O que você prefere? A eternidade ou você prefere a imortalidade? É já que a gente vai falar sobre isso. Bom, a palavra ressurreição é a palavra também que poderia ser a outra palavra-chave para esta lição, ressurreição. E você sabe mesmo o que significa ressuscitar? Ressuscitar. Se formos pegar literalmente a palavra ressuscitar, ela significa voltar a viver para nunca mais morrer. Olha só. Voltar a viver para nunca mais morrer. Sendo assim, pegando essa palavra com esse significado tão contundente, Lázaro não ressuscitou. Ele teve uma ressurreição temporária, ele voltou a viver, né? Ele saiu ali dentre os mortos, mas depois ele morreu de novo. Afinal de contas, todos os que ressuscitaram, como diz aí o texto bíblico, voltaram a morrer. Todos. Certo? O filho da viúva de Naim, o moço que foi jogado sobre os ossos de Eliseu, e por aí vai. Só Jesus foi quem ressuscitou para nunca mais morrer. E no final deste vídeo, nós vamos dar uma explicadinha melhor aí sobre as fases da primeira ressurreição. Muito bem, mas grave isso aí na sua mente. Literalmente, a palavra ressuscitar significa voltar a viver para nunca mais morrer. Muito bem, vamos em frente. No primeiro tópico, então, o propósito de Jesus. Propósito de Jesus. Foi mandado o recado para Jesus, e o recado foi: Senhor, Lázaro, teu amigo, está muito doente, muito doente. Era para que Jesus, então, voltasse lá e curasse Lázaro. As suas irmãs criam que Jesus poderia restabelecer a sua saúde, porque era uma doença gravíssima. Todavia, porém, há pouco tempo, Jesus tinha sido, digamos assim, não muito bem recebido lá em Jerusalém, na região da Judéia. Quiseram quase que apedrejar-lhe, então ele saiu. Quando chegou a notícia, Jesus ainda ficou mais 2 dias, não foi logo para socorrer e curar o Lázaro, e até que Lázaro morreu, e lá Jesus entendeu que Lázaro morreu por causa da sua divindade, em saber até aquilo que está oculto. Não chegou ninguém para avisar que ele tinha morrido, mas Jesus, por causa da sua divindade, da sua deidade, ele ficou sabendo. E ele então disse para os discípulos: olha, o Lázaro dorme. Disseram: que bom, então se dorme. Porque quando a pessoa está muito doente, mas chega a dormir, entende-se que tem uma melhor pessoa que conseguiu dormir, mesmo estando com a enfermidade terminal. Então, eles entenderam, então está melhorando. Aí Jesus explica para eles de fato: olha, ele está morto, ele morreu. Mas vou lá para despertar ele, vamos lá. Mas Senhor, agora há pouco quiseram te apedrejar por lá, e só vai... Vamos lá. Só Tomé disse: vamos lá, nem que seja para morrer com ele. E foram. Só que já estava com 4 dias. 4 dias. E se Jesus tivesse ido com Lázaro ainda vivo, doente, e tivesse curado Lázaro? Qual o propósito de Jesus em demorar tanto assim? Já que ele o amava, era seu amigo, amava a Lázaro, amava a Marta e Maria, ele amava aquela família, porque ele esperou Lázaro morrer, ser sepultado e ir só depois de 4 dias. Olha, o propósito principal é porque ele precisava mostrar para aquele mesmo povo que lhe expulsou, que não queria lhe ouvir, não queria dar-lhe crédito, mostrar para eles, para que eles crescem que ele realmente era o Filho de Deus. Por isso esperou Lázaro morrer, para que a glória de Deus fosse manifestada ali e muita gente viesse a crer nele. Se Jesus tivesse logo curado Lázaro, muitos dos que vieram de Jerusalém para lá, para consolar a família, se Lázaro não tivesse morrido, aquele povo não teria ido. Não teria aquela multidão de pessoas que foram de Jerusalém, como diz aqui o texto bíblico, na leitura em classe. Diz aqui o texto. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, versículo 18. E o 19. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Muito bem. Aí Jesus chega lá, e o que ele faz? Ele faz o milagre da ressurreição de Lázaro. E aquele povo que há pouco tempo não tinha dado crédito e praticamente o expulsou da região, agora
tiveram que acreditar e dar o braço a torcer e crer que verdadeiramente Jesus Cristo era quem ele dizia ser. Quer ver? Veja só, aqui mesmo os versículos 18 e 19, está aí dizendo o tanto de gente, né, que desceu para consolar a família lá naquele povoado. Aí versículo 31, também do capítulo 11, e o versículo, além do 31, o versículo 45. O 31, quando os judeus que estavam com Marta, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá? Não está aí no texto, então aqui não está no texto da sua lição, mas eu estou com a Bíblia. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíram, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Aí vamos para o capítulo 12, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11 do capítulo 12. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Versículo 17 e 18 do capítulo 12. Olha só. Ora, a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dos mortos, continuou a espalhar a notícia. Foram falando, Jesus ressuscitou, o Nazareno ressuscitou Lázaro. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Que multidão? A multidão que pôs tapetes no chão e palmas nas mãos, ramos de palmeiras e dizendo hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, reconheceram a sua divindade a partir do momento da ressurreição de Lázaro. Por isso Jesus não foi curá-lo logo, esperou ele morrer, ser sepultado, ser velado, ter tudo enquanto, como era a cultura da época, e veio só depois de 4 dias. E quando Jesus chega diante do sepulcro, ele faz uma pequena oração em voz alta para que aquele povo ouvisse. Olha só, quando Jesus ora, ele explica na sua oração que o Pai sempre lhe ouvia. Versículo 41 do capítulo 11. O 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Então disse, Lázaro, vem para fora. Então esse foi o principal propósito de Jesus ter atrasado, tá? Para que o povo cresce nele. Não apenas estava doente, mas morreu, foi sepultado, já tinha 4 dias. Muito bem, no segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. Quando Jesus chega e conversa com Marta, aqui no capítulo 11, o versículo 24, que Jesus disse, olha, teu irmão há de ressuscitar. Jesus estava falando de uma ressurreição agora, para aquele momento. E Marta estava pensando só na ressurreição futura. E ela disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Na teologia judaica, acreditava-se que ímpios e santos iam ressuscitar todos juntos no mesmo dia. Não se sabia ainda de 2 ressurreições, uma dos santos e uma dos ímpios. Na teologia judaica não tem 2, só fala de ressurreição, mas não de 2 etapas ou 2 grupos de pessoas. Não. Por isso ela disse, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A do último dia mesmo vai ser para os ímpios. Lá depois do milênio. Mas a teologia judaica não explica isso, porque em Daniel 12:2 diz apenas que naquele dia, lá no fim, muitos vão ressurgir, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então entendia-se que santos e ímpios iam ressuscitar juntos,
Aí Deus colocava logo esses para a vida eterna e esses outros para o desprezo e vergonha eterna, sendo ressuscitados no mesmo momento. Por isso Marta falou dessa forma, certo? E aí Jesus vai explicar para ela que não era para aquele momento. Ele não estava falando apenas da ressurreição futura, tá? Não era conhecido ainda o ensino da ressurreição em dois grupos. Até aquele momento não era conhecido a doutrina da ressurreição em dois grupos. Essa ressurreição em dois grupos só a partir da igreja. No momento que a igreja passou a existir, o cristianismo, as doutrinas cristãs se formatando, foi que entendeu-se que realmente são dois momentos distintos. Santos e ímpios não ressuscitarão juntos no mesmo dia, certo? Bom, e aqui já é a deixa para o nosso terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E eu perguntei no começo, o que você prefere? A eternidade ou a imortalidade? Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse 20, bem no final da sua Bíblia, se você quiser acompanhar aí, versículos 14 e 15, diz assim, ó: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo. Versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, ou seja, o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele. Muito bem, então aqui já vemos que tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, quem fizer parte dela, além de ter eternidade, também terá imortalidade. Eternidade todos terão, santos e ímpios. Só que os santos estarão na eternidade com Deus e os ímpios na eternidade sem Deus, infelizmente. Todos terão eternidade, santos e ímpios. Eternidade com Deus, vida eterna. Eternidade sem Deus, morte eterna. Nesse caso, imortalidade, só os salvos, só os santos terão. Além de estarem na eternidade, estarão na imortalidade, porque não sofrerão o dano da segunda morte. Ok? Eternidade todos terão, santos e ímpios, mas só os santos terão a imortalidade, porque quem for jogar lá de fogo é dito aqui que estará na segunda morte ou morte eterna. Eterna separação de Deus. Bem, falando da doutrina bíblica da ressurreição, precisamos entender, já que são dois grupos, né? A primeira e a segunda ressurreição. Opa, deu um panezinho aqui. Foi só um susto, já estamos de volta. Já estamos de volta. Muito bem. Então, a primeira ressurreição está dividida em 4 etapas. 4 etapas a primeira ressurreição. 4? Exatamente. Como eu disse ainda agora, ressuscitar significa voltar a viver para nunca mais morrer. Então, todos voltaram a morrer, os que reviveram, né? Todos aqueles que já reviveram, só um não passou por esse processo de voltar a morrer. Jesus Cristo. Até o momento ele foi o único que voltou a viver para nunca mais morrer. Sendo assim, a primeira etapa, ou é isso mesmo, a primeira etapa da primeira ressurreição se cumpriu com Cristo, com Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de as primícias dos que dormem, como está em Atos 26 e 23, tá? E também em 1 Coríntios 15, 20 e 23, ele é chamado de o primogênito entre os mortos, ou a primícias entre os mortos, o primeiro dentre os mortos, porque foi o único até hoje que voltou a viver para nunca mais morrer, certo? Com Jesus inaugurou-se a primeira ressurreição. A segunda etapa da primeira ressurreição vai ser na ocasião do arrebatamento. Os santos que vão voltar à vida, vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 e também o 16. Eu vou até ler aqui, eu vou ler. Diz assim, ó:
Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Versículo 16, pois o mesmo Senhor Jesus Cristo, né? Descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os que morreram sem Cristo, certo? Então aí entendemos que faz parte da primeira ressurreição. Essa é a segunda etapa da primeira ressurreição. A terceira etapa da primeira ressurreição. Os mártires da grande tribulação vão voltar à vida juntamente com os santos da antiga aliança, como está em Apocalipse 20, versículo 4, certo? E aqueles que viram, João viu as almas deles embaixo do altar clamando, está escrito em Apocalipse, e o Senhor diz para eles aguardarem um pouquinho, que dá falta completar um certo número e tudo mais. Então, esses santos que vão morrer, esses mártires da grande tribulação, sem adorar a besta, sem obedecer ao falso profeta, vão sofrer, vão ser mortos, vão ser torturados, porém eles voltarão a viver antes do milênio. E é nesse período também que volta à vida todos os santos que morreram no período da antiga aliança. Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos os que morreram na esperança do Messias, tá certo? Como diz Mateus 8:11, virão do Oriente, do Ocidente, assentarão-se com Abraão, Isaac e Jacó à mesa e tudo, inauguração do milênio. Muito bem, aí o milênio, depois da grande tribulação, o período milenial, as pessoas viverão por um bom tempo, muitos anos, mas ainda morrerão, porque não serão pessoas transformadas. Só a igreja que estará na Jerusalém Celestial, governando de lá, juntamente com Cristo, é que estará já num corpo glorificado, mas quem estiver aqui embaixo no milênio ainda não. Poderão ainda morrer, só que com muitos anos, tá? Mas morrerão. E esse pessoal vai ter que ressuscitar, para também entrar na eternidade de uma vez por todas. E sendo assim, é a quarta etapa da primeira ressurreição. Depois disso, haverá a ressurreição de todos os ímpios, como está Apocalipse 20, versículos 13 e 15, e deu mal aos mortos que nele haviam, e o inferno também, e o além também, etc. e tal. Então, todos os ímpios de todas as épocas, com todos os seus pecados, porque não foram lavados no sangue do Cordeiro, não foram perdoados, tá? Vão voltar à vida de uma só vez. Essa é a segunda ressurreição. Porém, quem fizer parte dela já está condenado. Vai para o lago de fogo, que é a segunda morte, certo? Bem, a morte, ela é mais do que um fenômeno, ela é um fato, E se você morrer hoje, se você morrer agora, você que está me assistindo ou me ouvindo, de qual grupo você vai fazer parte? Dos que estarão na primeira ressurreição ou os da segunda ressurreição? Onde você estará na eternidade? Só tem 2 lugares para estar. Ou num lugar com Deus ou num lugar sem Deus. Na eternidade não passa, não se acaba. É para todo sempre. Por isso, você precisa tomar a sua decisão, se não tem certeza da sua salvação, entregar a sua vida a Cristo. Jesus é a ressurreição e a vida. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Nós vamos encontrar com os santos dos tempos bíblicos, vamos poder vê-los, abraçá-los e estar na eternidade, no estado perfeito e eterno, em harmonia e em alegria para todo sempre. Nós vamos encontrá-los, tantos personagens bíblicos e homens e mulheres de Deus do passado, e até do passado mais recente, de 100 anos, 150 anos atrás. Vamos encontrá-los todos transformados, todos jovens, ninguém doente, todos bonitos e perfeitos, reluzentes como anjos de Deus. Você não pode perder esse momento especial. Para isso, entregue a tua vida ao Senhor, receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe, comente aí embaixo alguma coisa, diga de onde você está nos assistindo, tá certo? Que Deus vos abençoe. Uma ótima aula aí no domingo. Você é aluno e também professor. Vá e leve mais alguém para a Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus. Muito obrigado.